Eu sou Jean Nascimento, investidor profissional e cientista atuarial. Eu tenho rentabilidade acima da média de 31,9% ao ano no mercado de ações, o mais difícil do mundo. E hoje eu vou te ajudar como ter rentabilidade acima da média trabalhando 1 hora por mês nos seus investimentos, para você aprender a se aposentar jovem e com dinheiro. E mesmo que você esteja começando do zero e nunca tenha aberto uma conta em corretora, mesmo que você já invista e não saiba bem o que você está fazendo, mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar e acredite que isso seja um empecilho, mesmo que sinta insegurança sobre os riscos do mercado financeiro, mesmo que tenha pouco tempo livre para se dedicar ao estudo dos investimentos, mesmo até que você já tenha tentado outras estratégias de investimento e não tenha obtido sucesso. Hoje a gente vai avançar um pouco mais no pensamento do investidor de sucesso. A gente vai entender o que a gente tem que ter na nossa mentalidade para a gente seguir adiante, para a gente poder realmente performar acima do mercado, para poder realmente aposentar jovem e com dinheiro, utilizando 1 hora do nosso mês. Então, antes da gente seguir para o conteúdo de hoje, eu quero falar um pouco do conteúdo que a gente teve na primeira aula, dos erros que vão te fazer se aposentar tarde demais. Na primeira aula, a gente falou um pouco sobre todos os erros de confiar no INSS, no FGTS. Falei um pouco das histórias de como a gente deveria fazer, então, já que a gente não cometesse esses erros, para seguir adiante, para você realmente mudar o pensamento de investidor, mudar o que você estava errando, para aí sim construir a partir de hoje do lugar certo. E se você não assistiu na aula 1, tudo que eu falei, volta agora mesmo, pode parar aqui, volta. O link da aula 1 está abaixo desse vídeo, você pode acessar, assiste tudo bonitinho lá, porque se você vir para esse, é como se você pegasse uma série da Netflix e começasse a assistir da segunda temporada. Você não vai entender um monte de coisas que foram abordadas na aula 1. Então volta para lá, assiste e aí volta para cá que eu vou estar te esperando aqui também para a gente seguir adiante. Tem mais conteúdo bom vindo por aqui. O meu objetivo é te ajudar a ter rentabilidade acima da média, trabalhando 1 hora por mês nos seus investimentos, para você aprender a se aposentar jovem e com dinheiro. Meu nome é Guilherme Nogueira e eu aplico o método da P20 há cerca de 1 ano. Antes disso, eu pensava que investir era uma coisa muito difícil, quase impossível. E era acostumado a manter o dinheiro naquela previdência do bancão. Eu comecei a investir e percebo que investir, construir patrimônio e rentabilizar de maneira autônoma, sem depender do bancão, é uma maneira mais tranquila e melhor para garantir o futuro. Assistir às aulas online com o Jean e ter a oportunidade de participar das reuniões foram de grande valor para gerar confiança e aplicar o que eu estava aprendendo no decorrer do tempo. O método da P20 é bem simples de aplicar. É uma análise super rápida, que tem muito embasamento e tornando o método bastante lógico, sólido e seguro. O caso do Guilherme, ele é um aluno assim sensacional, já está com a gente no P20 há mais de anos, né? Eu acho que já faz uns 2 anos que ele está ali com a gente. E o resultado que ele tem é o trabalho sendo feito mês após mês nessa reunião com 1 hora por mês. Então toda a insegurança que ele tinha com relação a deixar o dinheiro dele no banco, no bancão, no saber ao certo se aquilo era o melhor para ele ou não, isso tudo acabou. Acabou por conta do resultado que ele foi criando ao longo do P20, e hoje ele não precisa ficar na mão de ninguém. Hoje ele mesmo toma as próprias decisões, ele faz o que tem que ser feito todo mês, utilizando essa 1 hora que a gente conversa todo mês ali para seguir adiante. E você consegue também ter esse mesmo resultado, e é isso também que a gente vai falar aqui hoje, é isso que a gente vai abordar dentro do conteúdo, é isso que eu venho aqui para te auxiliar a fazer na aula de hoje. E para ilustrar o que a gente vai ver hoje, que é diferente de tudo que você já viu, a gente vai começar com o primeiro tópico
da mentalidade certa do investidor de sucesso. Eu vou falar com vocês alguns tópicos que são necessários a gente desenvolver, senão não vai dar certo. Não vai, a gente tem que mudar a nossa cabeça para uma cabeça vencedora, uma cabeça que a gente vá realmente à frente do mercado, que a gente vai rentabilizar acima do mercado, que a gente vai conseguir realmente colocar o nosso dinheiro, rentabilizar esse capital e aí conseguir aposentar jovem, aposentar com dinheiro, conseguir diversos objetivos que a gente tem por meio do investimento. E a gente vai ver como a gente pode fazer isso de uma maneira prática. O primeiro tópico que eu tenho para abordar com vocês aqui é o estudar com quem tem método. E para ilustrar um pouco disso para você, eu queria falar sobre um navegador. Existia um navegador que ele estava com algumas encomendas, né? Ele tinha algumas cargas para levar daqui do Brasil para a Europa. E ele tinha que levar essas cargas. As cargas eram parte de alimentos perecíveis, ou seja, aquele alimento vencia conforme passava o tempo, por mais que ele tivesse dentro de um frigorífico. E outra parte era a parte de carros de luxo. Então, a carga dele era dividida, né, dentro dessa embarcação. E ele levava carros de luxo também. Então, ele também tinha outros riscos ali com relação ao perigo, né, de você levar uma carga de luxo, ser roubado, carros de luxo e tudo mais, então, ou então de o navio naufragar, e aí você perde aquela carga muito valiosa. E hoje eu sou atuário, né, eu sou cientista atuarial, eu faço cálculos de seguro, eu fiz isso durante minha formação. Quando você faz cálculos de seguro, o seguro mais difícil que tem de você calcular é o seguro realmente de grandes bens, né? Bens muito caros, porque senão é muito difícil, porque é difícil dilapidar aquele bem, então ele tem pouco risco, né, em questão de frequência desse risco, mas quando tem é muito caro, e aí pode, às vezes, dependendo do tamanho desse risco, quebrar uma seguradora. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de calcular isso aí. Mas voltando para o assunto, quando a gente está pensando nessa embarcação, nessa carga que ele está levando, é uma carga que você tem que ter muito cuidado. E é uma carga que precisa chegar rápido. Quando ele saiu daqui do Brasil e ele estava no meio do caminho, ele começou a sentir que o navio não estava com aquela potência, né? Ele não estava indo da forma que ele deveria ir. Ele sentiu isso e parou dentro de uma ilha no meio do caminho. Quando ele parou dentro dessa ilha, ele falou assim: meu barco está com algum problema, meu navio está com algum problema, eu preciso arrumar. E ele chamou o técnico ali da região. Ele chamou o técnico da região, e o técnico da região, ele era aquele técnico mais sossegado, né? Ele chegava lá, ele via o problema que estava correndo ali, ele fazia alguns testezinhos básicos e tentava arrumar. E aí ele chegou e falou assim: olha, para arrumar essa embarcação aqui, eu vou cobrar R$2.000. Beleza, ele chegou lá, R$2.000, ele deu uma olhada, tudo, tentou fazer algumas coisas, pediu peça nova, mudou e tudo mais. Quando chegou, depois de uma semana e meia, 15 dias, na verdade, 2 semanas, esperou 2 semanas, aí ele pediu essas 2 semanas. Quando chegou no final das 2 semanas, ele falou: cara, não consegui arrumar, não teve jeito. Tentei aqui as coisas, mas não consigo arrumar esse barco. Vai ter que chamar outro técnico. E aí o dono da embarcação, já com mais pressa, chamou o outro, que não era mais o técnico ali da região. Ele já era o técnico desses navios e tudo, de algumas ilhas ali, né? Toda a região daquelas ilhas, ele já chamou dali. Aquele técnico, ele veio, falou: olha, eu faço em 1 semana, mas para fazer em 1 semana, eu vou cobrar de você R$20.000. Aí o cara: caramba, eu paguei R$2.000, vou cobrar 20. Esse cara me cobrou 20 agora, mas deve ser bom, né? E aí esse cara, ele tinha um pouco mais ele tinha um pouco mais de experiência, ele já sabia fazer as coisas ali, tudo, já tinha mais conhecimento, e ele foi vendo tudo que ele precisava fazer ali, tudo estava certo, se não estava, tal, tentou. 1 semana, ele falou: cara, não consegui, não teve jeito, o negócio não foi para frente,
E eu não tive como entregar esse navio consertado para você. E aí o cara começou a ficar doido, porque já tinha passado 2 semanas de um, uma semana do outro. E aí ele pegou e falou assim, eu vou para o melhor técnico que existe de todos esses países, eu vou atrás do melhor. E ele foi atrás do melhor técnico. E o melhor técnico veio. Ele falou assim, olha, eu vou consertar, conserto rápido para você, sei que você precisa dessa agilidade, conserto aí em mais ou menos 2 dias, no máximo, mas quando eu consertar é 200 mil reais que eu vou pedir para você. Um tinha sido 2, o outro tinha sido 20, esse era 200 mil reais. Só que a carga valia muito, né? Então ele tinha que fazer isso. Ele falou, não, vamos fazer. Não tem problema, tudo. E aí o cara pegou, olhou esse navio e ele tinha uma listinha. Ele tinha um método ali. Ele tinha um checklist que ele seguia. E ele ia, isso aqui tá ok, isso aqui tá ok, fazendo testes com o método. Isso aqui ok, isso aqui ok. Ele chegou em um que, opa, já estava na lista dele, não estava ok. Ele foi, apertou 2 parafusos maiores que tinham ali. Quando ele apertou, ele deu ok e falou, agora faz um teste aí, vê se vai. E o navio voltou a funcionar. Em menos de 30 minutos, esse técnico conseguiu fazer esse navio funcionar. E aí o cara, na hora de pagar, chegou indignado e falou, por que o cara que veio aqui, ficou 2 semanas, me cobrou 2 mil reais, o outro ficou 1 semana, cobrou 20 mil reais, e você que não passou nem 30 minutos, tá me cobrando 200 mil reais? E aí esse cara falou assim, eu não estou cobrando os 200 mil reais pelo que eu vim fazer aqui, pelo tempo que eu gastei aqui. Eu estou cobrando os 200 mil reais porque se eu não viesse, você não estaria com o navio andando. E outra coisa, os 200 mil reais não é pelos 30 minutos que eu vim aqui e consertei. Os 200 mil reais é por todo o método que eu criei. É por toda essa lista que eu criei aqui. É por todos os problemas que eu vi antes. É por todos os navios que eu consertei anteriormente. Por toda a experiência que eu busquei e fiz as coisas acontecerem para que eu pudesse chegar aqui e em 30 minutos resolver o seu problema e você seguir com destino ao seu caminho agora, de uma forma mais rápida e que você não vá perder sua carga. Essa é a diferença de quem tem método para quem não. Ele não estava cobrando os 200 mil reais ali porque ele foi para lá gastar meia hora. As meia hora dele vale 200 mil reais. Não, ele foi para ali e cobrou aquele preço por conta do método que ele desenvolveu. Essa é a importância de você estudar com quem tem método. Uma coisa é a gente estudar as coisas jogadas no YouTube, todo sem pé nem cabeça, conteúdo de iniciante junto com conteúdo avançado, junto com intermediário, conteúdos bons com conteúdos ruins, aquele misto todo. Você está estudando sem um método, sem um início, um meio, um fim, sem construir o conhecimento na sua cabeça. Você está estudando de uma forma errada. E assim como o primeiro e o segundo técnico, você vai bater a cabeça e gastar muito tempo para atingir um objetivo que talvez não atinja por conta de tantos rodeios que você vai fazer e por tanta experiência que você vai ter que acumular. Agora, se você seguir o caminho do terceiro técnico, você sim vai trilhar o caminho do que é aquele checklist que ele faz, o porquê que ele estabeleceu aquilo, o início, o meio e o fim para você chegar no seu objetivo. Então, a mentalidade certa do investidor de sucesso é realmente estudar com quem tem método, com quem já tem resultado, com quem vem aqui te mostra o início, o meio, o fim, te entrega um conteúdo de valor. Toda essa semana da jornada da aposentadoria milionária que eu trago aqui para você, e é exatamente disso. É fazer as coisas com método, com início, meio e fim. Então é importantíssimo que você siga a ideia do terceiro técnico, o técnico que tinha método, o técnico que ia realmente, que vai levar você, a sua embarcação, os seus investimentos para frente. Então esse fica o primeiro tema, aqui o primeiro tópico que você tem que arrumar, que é o de estudar com quem tem método. Isso é necessário para a gente seguir adiante. A gente já falou dos erros que você cometia, que você não vai mais cometer. Agora a gente vai construir do jeito certo, do jeito correto de construir. Agora a gente vai falar sobre o segundo tópico.
né? O segundo tópico, que é conhecer as ferramentas para ganhar mais com o momento atual. Pensar diferente e conhecer as ferramentas para ganhar mais com o momento atual. Como assim, Jean? Como que eu vou conhecer as ferramentas para eu ganhar mais com o momento atual? A gente tem que pensar que, assim como o técnico que eu acabei de falar com você, que ele foi para lá e ele já sabia o método e ele consertou rápido, ele também sabia as ferramentas que ele ia utilizar. Trazendo isso para o nosso pensamento de investidor, a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue utilizar para conseguir performar acima, para conseguir realmente tirar resultado do mercado, para conseguir fazer com que a nossa rentabilidade siga adiante. E como a gente vai conseguir fazer isso? Da seguinte forma: nos investimentos a gente tem duas ferramentas principais, renda fixa e renda variável. A gente tem que entender cada uma dessas ferramentas majoritariamente, tanto a renda fixa quanto a renda variável. Isso quer dizer que, Jean, eu preciso ser um especialista em renda variável, especialista em renda fixa, para eu conseguir performar, para eu conseguir ter rentabilidade no meu dinheiro, para eu conseguir juntar capital, para eu poder comprar uma casa com esse dinheiro, para eu poder aposentar com esse dinheiro? Não. Você não precisa ser especialista em nenhuma ferramenta, mas você precisa conhecer. E como você vai conhecer essas ferramentas? Primeiro, entendendo a dinâmica das duas. A renda fixa, ela geralmente é utilizada quando a gente está pensando em momentos ou de curto prazo, porque no curto prazo a renda fixa ela vem com o rendimento dela é fixado, então o rendimento dela para o curto prazo faz mais sentido, porque se eu vou ficar com dinheiro rendendo pouco tempo, eu tenho que utilizar alguma coisa que seja altamente previsível nos retornos. E aí ela usa a renda fixa para o curto prazo, sem problema nenhum. Já a renda variável, ela precisa de mais tempo para maturar, porque você pode passar por oscilações negativas no meio do caminho, você pode passar por um caminho mais difícil e depois você vai ter mais retorno. Você corre um pouco mais de risco para um pouco mais de retorno. Esse é o pensamento padrão que você já tem que ter na sua cabeça sobre renda fixa e renda variável. Renda fixa, curto prazo, renda variável, maior prazo. Sempre. Isso tem que estar claro para você. Fora isso, existem momentos no mercado que a renda fixa está pagando muito acima. E a gente tem que se beneficiar da renda fixa nesses momentos que ela está pagando acima. A gente trava essa rentabilidade. Eu vou te ensinar como travar essa rentabilidade de uma forma que você consiga 20% de retorno, 30% de retorno com a renda fixa. Então a gente vai travar a renda fixa nos melhores momentos para ela e a gente vai também saber as melhores horas para comprar renda variável. Renda variável a gente nunca pode comprar quando está na moda. Então tá na moda, as coisas tudo caminhando bem, todo mundo feliz, e a gente acompanhar uma moda para poder entrar na renda variável. Nunca faça isso, porque geralmente quando você acompanha uma moda, quem tinha que ganhar dinheiro com a renda variável já ganhou, e elas estão exatamente fazendo o marketing de quem ganhou. Então, X fulano ganhou 400% na renda variável, 1000% na renda variável, 15.000% na renda variável. Vem aqui você agora que você vai ganhar. Não, por quê? O caminho já foi percorrido. Provavelmente você está entrando na cabeça do negócio e aí vai ter um retorno, vai cair um pouco e quando cair você está dentro tendo os prejuízos. Então a gente tem que entender a ferramenta, saber que é a hora de comprar renda variável é quando as coisas estão baratas, quando a bolsa realmente caiu, quando a renda variável realmente está caindo, para a gente poder pegar bons preços e pegar o retorno. É como se a gente tivesse um gráfico caminhando para cima. A gente não pode ir nos topos desse gráfico, a gente tem que ir nos fundos, nos vales, ali onde o negócio corrigiu e a gente vai poder fazer uma boa entrada para seguir adiante no nosso investimento. Então é exatamente isso. Conhecendo as ferramentas, a dinâmica inicial da renda fixa com a renda variável, você já consegue ir mudando a mentalidade, já consegue ir pensando diferente da maioria, que é o nosso terceiro tópico.
Então, o nosso terceiro tópico é pensar diferente da maioria. E para exemplificar um pouco para você, dentro dos investimentos, como a gente vai pensar diferente da maioria e como a gente vai utilizar as ferramentas que a gente conhece, que a gente vai conhecer mais e mais, para rentabilizar acima da média, a gente vai fazer o seguinte. Quero te propor o seguinte pensamento. Vou propor uma dinâmica para você aqui. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora, que é muito importante. Presta bastante atenção. Eu vou te propor 2 cenários e você vai falar qual você prefere. Primeiro cenário. Seguinte. No ano passado, esse é um cenário que eu vou propor para você. No ano passado, tivemos uma catástrofe global. Nessa catástrofe global, as bolsas caíram 40%. Ao mesmo tempo, já que os governos querem se recuperar de uma forma mais rápida dessa catástrofe, os governos aumentaram os seus juros de uma forma... Eu vou te propor agora 2 cenários. Presta bastante atenção no que eu vou te falar aqui, porque você vai ter que optar por um dos 2 cenários e você vai entender como é pensar diferente da maioria. E cada vez você vai ter que pensar na sua realidade e em como faria isso cada vez mais sentido no seu pensamento. Então, vamos adiante. Cenário 1. Passamos por uma catástrofe global no ano passado. Isso é um fato. Passamos por essa catástrofe global, os países colocaram muito dinheiro nas coisas para fazer a economia não quebrar. A gente teve uma queda na Bolsa de Valores de 40% de queda. Os países ainda estão se recuperando, colocaram muito dinheiro para se recuperar e agora os países subiram a sua renda fixa para o patamar de 15% ao ano. Você, como investidor, você pode colocar o seu dinheiro para rentabilizar 15% sem risco, esse é a escolha 1, 15% sem risco através da renda fixa, emprestando dinheiro para o governo. Ou você pode, nesse passo, colocar dinheiro na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores no ano passado perdeu 40% da sua máxima, então ela caiu 40%. Então, ou você vai colocar o seu dinheiro com 15% de rentabilidade garantida, ou você vai colocar seu dinheiro na Bolsa de Valores perdendo 40% no ano passado. Onde você colocaria o seu dinheiro? Pensa agora que você tem 100 mil reais. Onde você colocaria esses 100 mil reais? Com os 15% garantidos ou em algo com risco que caiu 40% no ano passado, que você vai colocar os 100 mil reais e se você tivesse colocado no ano passado, você teria perdido 40 mil. Onde você vai colocar o seu dinheiro? Responde para mim no chat, utiliza o chat, eu vou olhar depois qual foi a escolha de vocês. Mas agora eu quero propor outro cenário, antes de passar a resposta desse primeiro. O outro cenário é o seguinte: os países estão muito eufóricos com seu crescimento. Eles colocaram dinheiro na economia, a economia foi muito para frente, rentabilizaram muito e no ano passado a Bolsa de Valores subiu 60% só no ano passado. Ela cresceu 60% e os países estão felizes com isso. Por esse motivo, a renda fixa dos países estão mais baixas. Hoje, você pode colocar o seu dinheiro na renda fixa, emprestando dinheiro para os países, a 4% ao ano. Então, você tem, de um lado, 4% ao ano na renda fixa, garantido, ou você vai colocar o seu dinheiro na Bolsa de Valores, que no ano passado deu 60% de retorno. Mas aqui você corre mais risco também. Onde você colocaria seus 100 mil reais? Nos 4% garantido ou na Bolsa de Valores, que se você tivesse feito esse movimento no ano passado, você teria 160 mil reais hoje. Em qual dos dois você colocaria? Pode colocar nos comentários essa resposta também, que eu vou estar de olho para saber o que você faria com o seu dinheiro.
E eu sei o que a maioria faria com seu dinheiro. Na primeira oportunidade, em que eles estavam em um cenário pessimista, em que tudo aconteceu de ruim, veio uma catástrofe e tudo mais, a bolsa caiu, os governos estão preocupados e aumentaram os juros, é normal que você colocasse, ou a maioria colocasse o dinheiro na renda fixa, que estava te pagando 15% ao ano, de uma forma garantida, ao invés da bolsa de valores que tinha 40% de queda. Só que deixa eu te contar a verdade do mercado financeiro. A bolsa de valores a gente só compra quando está em queda. A gente não pode comprar uma bolsa de valores alta. Por esse motivo, ter caído 40% da bolsa de valores é uma excelente notícia para quem é investidor. Assim, você está comprando todas as empresas que formam aquela bolsa 40% mais barato do que quem comprou no último ano. Você está pagando mais barato que todo mundo. E por estar pagando mais barato que todo mundo, a sua chance de ter retornos acima da média aumentam demais. É natural que depois de um ano de 40% de queda, a gente tenha anos com 100% de retorno, 80% de retorno, 70% de retorno, que superariam e muito os 15% que você garantiu. Então você teve uma visão normal, como a maioria tem, mas uma visão errada para o mercado financeiro. Geralmente no mercado financeiro a gente vai para o pensamento contraintuitivo. Aquele pensamento que naturalmente nos daria medo, na realidade, quando a gente está falando de mercado, a gente está trazendo menos risco. Quanto mais medo tem de uma queda, menos risco tem ali dentro da bolsa de valores ou de algum investimento seguro. Então, a gente compraria a bolsa barata naquele caso, poderia até colocar um pouquinho do dinheiro nos 15% para garantir, mas a maior parte do nosso dinheiro estaria na bolsa com toda certeza. Já no cenário 2, a bolsa já tinha andado demais, a bolsa já tinha crescido muito, ela já tinha crescido 60%, 80% no ano passado. Para que eu vou colocar dinheiro depois que já subiu tanto? A minha chance de entrar e ter muito risco dela cair depois da minha entrada aumenta demais. Então eu estou comprando mais risco. Só que normalmente você vai olhar para isso da forma que todo mundo olha, que é você chegar no Jornal Nacional, o apresentador do Jornal Nacional está dando essa notícia, estourando fogos para cima, falando sobre a alta que tiveram na Bolsa de Valores, sobre o crescimento que os investidores tiveram do seu dinheiro e tudo mais, e você vai ficar empolgado para investir. Toma cuidado com os seus sentimentos na hora que você for para o mercado. Aqui a gente está construindo um pensamento diferente da maioria, a mentalidade do investidor de sucesso. A mentalidade do investidor de sucesso é a de comprar sempre barato. Bolsa caindo quando está barato e renda fixa também quando tem maior probabilidade de subir. Jean, fiquei com um pouco de dúvida nas ferramentas, em como construir isso para mim, em como aplicar isso. Fica tranquilo, a gente vai ver a forma de aplicar isso passo a passo na próxima reunião também, além da gente falar um pouco mais de conteúdo aqui dentro também. Então, fica atento, anota tudo que eu estou escrevendo, escreve certinho, porque cada vez mais que você exercitar esse pensamento, mais natural vai se tornando. Hoje em dia, eu olho para a bolsa caindo e eu falo, opa, tem coisa boa ali, oportunidade está nascendo. Hoje em dia eu olho para uma renda fixa alta e falo, não é tão bom assim, não vai permanecer tanto tempo ela alta, vamos garantir um pouco do nosso dinheiro com ela alta aí, mas não vai ficar assim por muito tempo. Você vai entendendo a dinâmica do mercado e pensando diferente da maioria. É engraçado que muitas vezes pensar diferente da maioria, você não vai ter aquele apoio no geral. Quando você for pesquisar notícias, pesquisar as coisas, você não vai ter apoio nenhum. Por isso é tão importante a gente que pensa diferente da maioria estar junto um com o outro. Porque a gente vai se fortalecendo o pensamento um do outro. Com todo mundo pensando diferente ali junto, a gente consegue se manter no caminho correto cada vez mais tempo. Cada vez com menos dúvidas de aquele caminho, seu caminho, que vai realmente trazer os nossos objetivos. Agora eu quero falar para vocês de outro tópico
que é muito importante para a mentalidade do investidor de sucesso, que é interpretar as notícias sem se apavorar. Imagina que você está apavorado quando você vê uma notícia de risco, uma notícia de queda. A bolsa de valores caiu 30%, 20%, e você começa a ficar apavorado. Você, meu Deus, eu não sei eu não vou investir mais em bolsa, o negócio caiu, deu tudo errado. Se você se apavorar dessa forma, você vai sair dos investimentos sempre na melhor hora. Sempre na hora que é a melhor hora de comprar, a hora que está barato. Sempre que está claro para todo mundo que aquilo é bom, no mercado financeiro toma bastante cuidado. Se é bom para todo mundo, não é bom para ninguém. Toma muito cuidado com essas afirmações dentro do mercado financeiro. E a mesma coisa acontece ao contrário. Se está ruim para todo mundo ali dentro do mercado, tá bom para você. Porque você consegue comprar barato de todo mundo. Imagina que você tem uma casa e as casas da região que você tá, do seu bairro, começam, um vizinho quer vender, outro vizinho começa a querer vender, o outro vizinho começa a querer vender, então começa a ter aquela sensação de todo mundo tá vendendo as casas. Por estarem todo mundo vendendo as casas, a sua casa que vale 500 mil, se você colocar para vender agora, por terem muita oferta naquele período, sua casa vale 500 mil, você teria que vender por 300 mil. Por quê? Porque o vizinho do lado está desesperado para vender, o outro também, e eles baixaram o preço da casa. Então agora, nesse momento que está tudo baixo, se você vender a sua, você vai estar vendendo por 300 mil. Mas você se apavora, meu Deus, está todo mundo vendendo, tem alguma coisa errada. Não está certo não tá certo aqui, dentro do condomínio, todo mundo tá vendendo as coisas, tem alguma coisa errada aqui, eu vou vender o meu. E você faz a venda por 300 mil. Passou um período, você vendeu por 300 mil, os seus vizinhos conseguiram vender também tudo abaixo do mercado. Os bons compradores foram lá, compraram, seguraram 1 aninho, 2 anos, e os 300 mil que eles pagaram na casa, agora a casa está valendo R$1 milhão. Aí você pensa, putz, por que eu fui vender? A casa valia 500 mil, agora ela está valendo 1 milhão, e eu vendi a casa abaixo porque eu fiquei desesperado. Com uma casa, pela dificuldade de você vender e por você estar toda hora vendo a utilidade dela, entendendo por que ela é útil para você, é mais difícil disso acontecer. Mas na Bolsa de Valores isso acontece a todo momento. Você compra boas empresas, você faz um bom investimento e porque ele caiu um pouco, ao invés de você pensar, poxa, será que eu tenho dinheiro para eu poder comprar agora dessas outras pessoas que estão desesperadas e eu poder lucrar com isso no futuro, você está pensando em ter o mesmo pensamento que elas tiveram. Pelas notícias, pela sensação geral de pessimismo. Então aqui a gente vai interpretar as notícias sem se apavorar. A gente vai entender o que é de fato e o que você tem de oportunidade com essas notícias. Geralmente, quando tem alguma notícia ruim, muitas notícias ruins dentro do mesmo cenário, é o melhor momento para a gente comprar. Porque a gente consegue pagar barato de quem está desesperado comprando. Então é exatamente isso que a gente vai fazer nos seus investimentos. É exatamente isso que a gente vai estar olhando toda hora dentro dos nossos investimentos, olhando as notícias com esse viés. Poxa, todo mundo se desesperou aqui. Será que não vale a pena a gente comprar agora? Será que não está barato o suficiente para a gente começar a comprar mais? Ou, da mesma forma, poxa, está todo mundo muito feliz com esses investimentos. Será que não está muito eufórico? As coisas, minha casa que vale 500 mil, vieram me oferecer 900 mil para comprar do nada. Será que não está na hora de eu vender agora? Aproveitar o mercado de alta para fazer vendas, aproveitar o otimismo de todo mundo que está pagando em uma casa de 500 mil reais, 900 mil, 1 milhão. Será que não já está na hora? É exatamente com esse viés que a gente vai interpretar as notícias. Sempre. Que a gente vai pensar em como as coisas acontecem, em como o mercado se comporta. E cada vez mais, isso é teste. Eu falei, é teste. Vamos testando, vamos estando junto com gente que pensa da mesma maneira. Cada vez mais a gente fortalece esse pensamento. E isso é mentalidade. Isso não é eu estar com você ou você precisar se dedicar
todo dia, toda hora. Não. Isso é um exercício de raciocínio. Você vai parar 1 hora do seu mês, pensar, digerir, entender e ver quais oportunidades você consegue adquirir com o cenário que está acontecendo naquele mês. Do mesmo jeito que não vai chegar uma oferta de 300 mil e outra oferta de 900 mil em 2 semanas diferentes, não é esse o período, geralmente demora um tempo para o mercado mudar esse ânimo, a mesma coisa acontece nos seus investimentos. Você não precisa ficar pensando nos seus investimentos todo dia, toda semana. Basta uma vez no mês você dar uma pensada, um raciocínio, guardar essa 1 hora para entender o que está acontecendo no mercado e aplicar da melhor forma. E para isso, para aplicar, para fazer o negócio ir à frente, é importante que você se adapte mais rápido do que a média. E se adaptar mais rápido do que a média é o outro tópico que eu tenho a conversar com você aqui agora, da mentalidade do investidor de sucesso. Quando você entende o que está acontecendo e você faz esse exercício de reflexão, fazer o exercício de reflexão e ficar parado não vale de nada. Você vai ser sempre o cara que fala, eu falei. Ah, não, poxa, isso aqui ia dar certo, eu falei. Ah, isso aqui ia dar errado, já estava na cara, eu falei. Mas fazer que é bom, se aproveitar daquilo que é bom, nada. Você vira um cara teórico e sem ações. Esse é um dos motivos também, por exemplo, de eu não ser um analista de investimentos. De eu não vir aqui e falar assim, olha, você vai fazer... Não, tudo que eu falo, eu faço. Eu coloco o meu dinheiro para que realmente as pessoas entendam que... Eu não estou falando aquilo da boca para fora para ser o cara do eu sei. Ah, eu falei. Ah, eu não sei o quê. Não, eu quero para mim. Se eu sei, se eu tenho realmente confiança naquilo, eu preciso me adaptar mais rápido do que a média para eu poder colher mais retornos do que a média também. Assim você consegue entender, peraí, será que agora que as casas estão mais baratas do que elas valem, não vale a pena eu pegar um dinheiro e comprar? A mesma coisa acontece nos investimentos. Poxa, pessoal, caiu os investimentos. Está mais barato do que a média. Vamos comprar. E a gente compra e depois a gente se beneficia muito. Não é à toa que, por exemplo, você vê uma rentabilidade como você viu a do Guilherme hoje. O Guilherme teve aquela rentabilidade porque ele está fazendo esse exercício comigo todo mês. Todo mês ele está comigo, entendendo o que acontece naquele mês em específico, com as notícias rodando, com a economia acontecendo, e ele fala assim, todo mundo fala junto. Peraí, agora é hora de comprar isso porque está mais barato e o pessoal não está dando valor. Ou é hora de vender isso, porque as pessoas estão dando mais valor do que realmente elas valem. E assim a gente se adapta mais rápido do que a média e, consequentemente, a gente tem mais retorno do que a média. Não tem segredo. Método, início, meio, fim. A gente entendeu como as coisas acontecem. A gente entendeu as ferramentas que a gente vai utilizar. A gente entendeu como interpretar as notícias. E a gente vai entender como se adaptar mais rápido para aplicar isso, para realmente fazer acontecer. Para aí sim colocar o início, meio e fim e ter o resultado que ninguém tem. Para ter o resultado em pouco tempo, em 1 hora por mês, do que as pessoas vão passar anos e anos buscando e não vão conseguir, talvez, por não terem o método, por não terem o início, o meio e o fim. Por isso que, nesse momento, algumas pessoas devem estar se perguntando como fazem para dar continuidade nesse aprendizado, nesse método, nesse início, meio e fim, com mais detalhes, querendo realmente aplicar na conta para poder fazer o investimento cada vez crescendo mais, cada vez indo mais adiante e poder chegar no seu objetivo. Seu objetivo pode ser se aposentar rápido, jovem, se aposentar com dinheiro, ter uma aposentadoria acima da média, 10 mil, 15 mil reais de aposentadoria só dos seus investimentos. Pode ser esse objetivo e eu te garanto que com 20 anos você consegue no máximo esse objetivo. Mas pode conseguir com muito menos, 10, 15. Claro que não é. Eu nunca vou te oferecer algo que eu não coloque meu dinheiro, ou eu nunca vou te oferecer algo que eu não acredite.
Se eu te falar assim, cara, você vai começar agora com R$ 1.000 e daqui 3 meses você vai estar milionário, não é o tipo de coisa que eu vou falar. Ou você começa com R$ 1.000 agora e no final do ano você está milionário, também não é o tipo de coisa que eu vou te falar. O que eu te coloco é realmente o método. Início, meio, fim. Dá continuidade nesse aprendizado para você colher todos os frutos e conseguir os seus objetivos. E a gente tem, para isso, um treinamento fechado. O método P20, onde eu te ensino como ter rentabilidade acima da média, trabalhando 1 hora por mês para você se aposentar jovem e com dinheiro. Lá você consegue realizar seus investimentos, mesmo que você não tenha tempo, com apenas 1 hora do seu mês. Imagina agora essa conversa aqui, essa aula 2 que eu estou fazendo com você aqui, já sendo a aula do P20. Claro que você vai ter ali, vai ter tido um contorno de conteúdos, você vai ter tido um entorno de conteúdos que vai te habilitar a absorver todo o conhecimento da reunião do P20. Mas aqui a gente vai gastar 1 hora, eu e você. Com essa 1 hora, você poderia estar caminhando todos os meses em busca do seu objetivo, que é o que eu espero que você esteja fazendo agora, que esse seja o seu início. Então, na aula 3... eu vou falar mais sobre o método, como você vai fazer parte dele e vai entender todo o passo a passo, todo o entendimento, como construir cada etapa do método que a gente falou aqui hoje, desse início, desse meio, desse fim, para você garantir a sua autonomia, a sua autoridade de realizar os seus investimentos, sua maneira de investir da mesma forma que eu invisto e que todos os alunos do P20 também investem, então mês após mês ali comigo, trabalhando isso, e todo mundo já sabe o que fazer, já sabe ler, já sabe entender como o mercado se comportam diferente da maioria e por isso eles têm uma rentabilidade acima da média. Aqui nessa aula você aprendeu como você estuda com quem tem método, com início, meio, fim. Você conheceu as ferramentas para ganhar mais no momento atual de cada lado. Qual o pensamento de quem investe em renda fixa, qual o pensamento de quem investe em renda variável. Anota isso, anotou bonitinho. Na aula que vem a gente vai se especializar mais nessas ferramentas, um pouco mais, para você entender realmente o que fazer na sua conta. Você entendeu como pensar diferente da maioria e como isso é aplicável no nosso mundo, no mundo dos investimentos, no mundo de quem capta as melhores oportunidades. As melhores oportunidades não estão nítidas para todos, estão nítidas para os poucos que têm a capacidade, o pensamento, a mentalidade de adquirir, de pegar aquilo para si. Falei um pouco para você como interpretar as notícias sem se apavorar, e também falei sobre se adaptar mais rápido do que a média. Entendendo bem essas 5 etapas, você consegue fazer investimentos cada vez com uma rentabilidade melhor e melhor e melhor. E é exatamente isso que eu venho trabalhando com você para que você consiga rentabilizar acima da média. Para você se planejar e se aposentar jovem e milionário. E é exatamente isso que eu vou falar com você na aula 3. Como se planejar para se aposentar jovem e milionário. Lá a gente vai utilizar as ferramentas com mais contexto, com mais conteúdo sobre as ferramentas. Você vai entender como você vai fazer o seu plano de aporte progressivo. Você vai entender onde você pode chegar com seus investimentos. Jean, se eu investir R$200 por mês, R$100 por mês, R$500 por mês, onde que eu posso chegar? Vou te deixar claro onde você pode chegar, em quanto tempo. Eu vou deixar claro o caminho para você. Sempre com método. Vou te deixar claro o caminho, vou te deixar claro se você está no início, no meio, no fim, e assim a gente consegue junto. Eu consigo no meu, você consegue no seu, junto a gente se fortalece, junto a gente está muito mais forte, focado dentro do mesmo objetivo. Quero deixar aqui também para você comentar, que eu vou estar de olho nos comentários, vou estar respondendo todos os comentários, então é um espaço em que eu posso dar uma consultoria para você, ou comentar esses comentários na próxima aula, respondendo aqui, abordando eles mais profundamente também. Então, quero que você comente qual tem sido os seus maiores desafios nos investimentos. Quais têm sido os seus maiores desafios na jornada?
Fala para mim quais têm sido os maiores desafios para vocês que hoje distanciam você do seu objetivo, que distanciam você de uma aposentadoria jovem, que distanciam você de uma aposentadoria com dinheiro, que distanciam você do seu objetivo de maior prazo, seja uma casa, seja um carro bom, seja renda passiva que você vai conseguir aproveitar a sua vida. Eu preciso entender qual é o seu desafio para eu poder te ajudar e eu uso os comentários para isso. Então, você pode também seguir o meu Insta, jean.a.nascimento, e participar do grupo. No grupo não tem um monte de conversa fiada, não tem mensagem de bom dia. O grupo do WhatsApp aqui é para você ficar por dentro das próximas aulas e dos próximos conteúdos, do material de apoio que eu vou fornecer para você também. Então, participa do grupo. O link para participar está aqui embaixo. Participa do grupo que vai valer bastante a pena para você poder participar ali dentro, ter o material, receber os avisos, não perder nenhuma aula e a gente segue adiante. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu vou te aguardar na próxima aula. Não perca, porque a gente vai começar na prática a colocar as coisas para rodar. Então, poxa, assistir a aula 1, assistir a aula 2, sem a aula 3, vai ficar difícil de aplicar. Pega a aula 3, aplica e vamos para frente, vamos para cima. Agradeço a audiência e te aguardo na próxima aula. Um abraço.